com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice do trimestre letivo da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós estamos estudando uma jornada de fé, a formação do povo de Israel e sua herança espiritual. Estamos estudando o livro de Êxodo, o segundo livro das Sagradas Escrituras, que nos falam da história da libertação do povo de Israel e da entrega da lei ao povo de Israel no Monte Sinai. É um tema extenso que é difícil de se condensar em 13 lições. E por isso, com o objetivo apenas de complementar o que nós estamos estudando, para que nós não fiquemos sem a verificação de alguns trechos do livro de Êxodo que não foram totalmente tratados pela exiguidade do espaço na própria revista das lições bíblicas, nós fazemos, sempre que é possível, apêndices para poder complementar, não só para que os irmãos possam incluir estes temas nas suas aulas da Escola Bíblica Dominical, mas também aproveitarem estes temas em outras reuniões de estudos da sua igreja local. Hoje nós iremos estudar neste apêndice a promulgação da lei ao pé do Sinai. Isso é o final do capítulo 23 e o capítulo 24 do livro de Êxodo, que não foram tratados nas lições deste trimestre. Então, como nós estamos estudando o livro de Êxodo, vamos fazer aqui um sucinto estudo a respeito da parte final do capítulo 23 do livro de Êxodo e de todo o capítulo 24, quando a lei ela é promulgada. O que quer dizer promulgação? Se nós formos ao site do Senado Federal, nós vamos encontrar que promulgação é o instrumento que dá declaração da existência de uma lei e ordena que ela seja executada. Então, um ato, quando se trata de uma emenda constitucional, é o próprio Congresso Nacional quem promulga a emenda constitucional, mas quando se trata de uma lei, é o presidente da República, através daquele ato, diz que a lei existe e que deve ser cumprida. Então, a promulgação da lei ao pé do Monte Sinai foi o ato solene em que o povo teve conhecimento da existência da lei que foi dada por Deus a Moisés e a partir do momento através do qual esta lei deveria ser cumprida, deveria ser executada. Nós escolhemos como texto áureo Hebreus 9 e 22, em que o capítulo 9 de Hebreus, principalmente, o escritor aos Hebreus menciona a respeito da promulgação da lei. E é exatamente pela grande importância que tem este ato da promulgação da lei, para nós entendermos o que é a lei e qual o papel que a lei representou no plano de Deus para a salvação do homem, que nós estamos fazendo este apêndice. O texto áureo, então, está em Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Na nossa lição de número 10 desse trimestre, nós estudamos a respeito do Código da Aliança, aquelas leis civis que Moisés recebeu da parte de Deus para disciplinar a convivência entre os homens. O Código da Aliança termina no capítulo 23, versículo 19 do livro de Êxodo. Em seguida, após entregar o Código da Aliança, Deus traz uma declaração a Moisés. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Deus, apesar de o povo querer ter ficado de longe
não querer ter ouvido a palavra de Deus, Deus, após entregar a lei para Moisés, como o povo havia pedido, nós lembramos aos irmãos que lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 19, o povo de Israel disse, e disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Deus se dirigiu a Moisés exclusivamente para entregar o código da aliança, as normas que regulamentavam os 10 mandamentos que Deus havia proferido diretamente para o povo, porque o povo não quis mais continuar ouvindo a Deus. Disse, vai lá você, Moisés. Ele ficou com medo dos trovões, dos relâmpagos, do sonido de buzina, e apavorado, o povo disse, não, vai lá falar tu, Moisés, com Deus, e depois você fale conosco. É por isso que a Bíblia diz que Moisés foi o medianeiro. Lá na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, Paulo diz assim, no versículo 19, logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Então Moisés foi colocado na posição de medianeiro. Era aquele que receberia a lei de Deus e a transmitiria ao povo. Havia um distanciamento entre Deus e o povo. E é isto que caracteriza a dispensação da lei. A lei é um relacionamento inferior entre Deus e o homem. Um relacionamento limitado, em que o homem tem um acesso limitado a Deus por causa do pecado. Porque a lei não consegue remover o pecado. Existe esta divisão entre Deus e o homem. Mesmo sendo a lei dada por Deus, e portanto sendo justa, boa e santa, ela não consegue eliminar a divisão que existe entre Deus e o homem. O profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, diz assim, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado divide homem e Deus. Eu lembro sempre de um corinho que as crianças cantavam na escola bíblica dominical, dizendo que o pecado é como um tijolinho. Ele vai montando uma parede que divide o homem de Deus. Só Jesus Cristo é que irá eliminar esta divisão. Só Jesus Cristo é que irá trazer o homem que está longe de Deus para perto. O apóstolo Paulo nos diz isso lá na epístola aos Efésios, no capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Com o pecado houve uma inimizade entre Deus e o homem, uma divisão entre Deus e o homem. E a lei, estabelecida por Deus para Israel, não eliminou o pecado. Israel se colocou de longe, se retirou e disse para Moisés, Moisés, fala tu com Deus e depois fala conosco. E por isso, quando Deus entrega o código da aliança, ele traz esta promessa para Israel, mostrando a sua boa vontade, a sua disposição de se aproximar do homem.
Este é o amor de Deus, irmãos. Deus, que não precisa do homem, quer que o homem esteja próximo dele. E apesar do povo ter ficado de longe, e apesar da lei ser um relacionamento imperfeito, Deus faz questão de, depois de entregar o código da aliança, dizer para Moisés: eis que eu vos envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Então Deus promete estar com o povo. Apesar das limitações da lei, Deus diz: eu quero estar junto de vocês. Eu quero estar próximos a vocês. E por isso eu vou enviar um anjo para que guarde e para que guie. Este anjo, irmãos, na verdade, é mais uma daquelas manifestações do chamado anjo do Senhor, ou também chamado anjo Jeová. Este anjo do Senhor, este anjo Jeová, na verdade, é uma manifestação do próprio Deus. Não era um anjo, simplesmente. Era o próprio Deus. Como é que nós sabemos disso? Porque lá depois, no episódio do bezerro de ouro, lá em Êxodo 33:2, diz assim: o Senhor falando para Moisés: e eu enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo destinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. E aí então, Moisés disse, no versículo 12 do capítulo 33 de Êxodo: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e te conhecerei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. E ainda Moisés disse no versículo 15: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então, se depois do bezerro de ouro o Senhor disse que não iria mais com eles, é porque aqui, na nuvem da escuridade, no Monte Sinai, onde Deus entregou o código da aliança, este anjo era o próprio Deus. Porque só depois é que Deus disse: eu não vou mais com vocês. Então, se ele disse: eu não vou mais com vocês, é porque este anjo que ele estava dizendo aqui era o próprio Deus. Além do mais, o que está escrito também no capítulo 23, versículo 21? O meu nome está nele. Quer dizer, este anjo tem o nome de Deus. Então é o próprio Deus. Alguns teólogos entendem que era o próprio Cristo pré-encarnado. O Filho de Deus, antes de se fazer carne, mais uma das suas manifestações teofânicas. Deus queria estar com o povo, embora o povo não quisesse estar com ele. Deus sempre toma a iniciativa, irmãos, de estar junto com o seu povo. É por isso que Jesus, antes de subir aos céus, disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O povo não queria a companhia de Deus, não queria nem ouvir as palavras de Deus, mas Deus queria estar com o povo, tanto que mandou construir um tabernáculo para que fosse a sua habitação no meio do povo. Deus sempre quer se aproximar do homem. Por isso, meu irmão, meu amigo, você nunca pense que Deus está longe, que Deus não se importa com você. Mesmo na lei, Deus quis estar perto do povo. Deus quis estar perto do povo. E este anjo, que é o próprio Deus, disse que guiaria o povo e guardaria o povo. Isto é o que Deus quer fazer conosco, irmãos. Por que Deus quer estar conosco?
Deus quer estar conosco para nos guardar e para nos guiar. Se lá na lei Deus queria estar junto com o povo para guiar o povo até a terra prometida e para guardar o povo dos inimigos que sempre querem impedir a nossa ida para a terra prometida. Israel já tinha guerreado com Amaleque. Os amalequitas já tinham vindo tentar impedir que Israel fosse para a terra prometida. Ao longo da peregrinação, nós lemos no livro de Números, o rei Arade dos cananeus tentou impedir que Israel chegasse à terra prometida. Nós vemos também que os edomitas ameaçaram guerrear contra Israel. Os midianitas também tentaram impedir Israel de chegar à terra prometida. Então sempre há inimigos neste nosso caminho para ir à terra prometida. Se isto era em Israel fisicamente, ou seja, povos que tentaram impedir a caminhada de Israel no deserto para chegar até a terra de Canaã, hoje estes inimigos são espirituais. Eles também tentam nos impedir de chegar à terra prometida. É interessante quando nós lemos lá no livro de Esdras, no capítulo 8, do livro de Esdras, nós encontramos Esdras orando ao Senhor porque ele iria levar uma parcela do povo para Jerusalém, uma parcela do povo que estava em Babilônia. E ele diz assim, no capítulo 8 de Esdras, nós encontramos assim: 8, versículo 31. E partimos do rio de Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Por que Deus ia mandar o anjo para Israel? Para guiá-lo e livrá-lo, guardá-lo. Porque no meio do caminho, os inimigos, eles armariam ciladas, como disse aqui Esdras, eles armariam ciladas e também tentariam atacar o povo. Olha aí, eles disseram aqui, repetindo, livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas. O inimigo, ele vem lutar contra nós, na nossa caminhada para o céu, ou às vezes ele vem trazer ciladas, armar ciladas, para que nós tropecemos no caminho. É um ataque direto e às vezes é um ataque indireto. É uma cilada. É o que nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo dizer lá em Efésios capítulo 6. Lá no versículo 12, Paulo diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existem hostes espirituais da maldade que tentam nos atacar. E é por isso que nós precisamos da proteção e do livramento de Deus. Nós precisamos da proteção e do livramento de Deus. Mas o próprio Paulo diz, em Efésios 6 e 11, um versículo antes: revestimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo não só vem atacar com opressão, com seus agentes, o crente que está caminhando para o céu, como também as ciladas. Ele coloca tropeços para que nós caiamos ao longo do caminho. Por isso o próprio apóstolo Paulo disse também, escrevendo aos Coríntios, que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Por isso que Deus disse: eu vou, o meu anjo, que é ele próprio, irá para guardar e te guiar. Hoje não é diferente. O Senhor nos livra. Por isso que Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso.
mas livra-nos do mal. O Senhor, orando por nós na oração sacerdotal, diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E também nós temos aqui as astutas ciladas do diabo. Então é preciso que nós sejamos guiados e dirigidos pelo Senhor e guardados por Ele. É por isso que nós devemos pedir livramento para o Senhor e é por isso que nós devemos também pedir que o Senhor nos guie, nos oriente. Aliás, Jesus deixou aqui o Espírito Santo com esta função. Lá em João, capítulo 16, nós vamos encontrar o seguinte, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não há motivo algum para que eu e você não cheguemos ao céu. Porque se na lei, no relacionamento limitado da lei, o Senhor já se incumbia e já prometia guardar e guiar o povo até a terra de Canaã, que dirá agora, quando o Espírito Santo, o Pai e o Filho estão em nós, nós temos também a garantia do livramento e a garantia da direção. O problema é esse, é você se deixar guiar pelo Espírito Santo, se conduzir no caminho que Ele mandar, e certamente este caminho nos levará ao céu. Outra coisa interessante que o Senhor diz é que Ele já tinha preparado este lugar para o povo. Ele diz, olha, eu vou guiar vocês para um lugar que eu já tenho aparelhado. Outras traduções dizem preparado. O Senhor já tinha preparado a terra de Canaã para Israel. Mas a terra não estava habitada pelos amorreus, cananeus, heveus, jebuseus, fariseus. Estava, mas Deus já tinha preparado aquela terra para eles. Era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra em que Deus estava já destinada para Israel. Já estava preparado. Irmãos, nós podemos caminhar confiando em Deus, porque o nosso lugar já está preparado. Jesus também disse que esse lugar para onde nós estamos indo já está preparado. Lá em João capítulo 14, o Senhor nos diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor já preparou um lugar para nós no céu. Hoje nós temos um lugar preparado. Por isso podemos confiar nele e prosseguirmos na direção do Espírito Santo. Prosseguirmos no livramento do Senhor e certamente nós chegaremos ao céu. Confie, irmãos, que nada irá impedir você de chegar ao céu. Nada. O poeta sacro, no hino 214 da harpa cristã, ele disse assim, nosso Redentor, que é o Emílio Conde, nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar, nós, os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá, que alegria será quando nos encontrarmos lá. Também, um outro hino da harpa cristã, que nos traz esta bendita esperança, esta convicção, é o hino 332, de autoria do missionário Samuel Nystrom, que ele diz assim, para o céu eu vou, embora for nublado, o caminho às vezes espinhoso está, por Jesus meu mestre sempre bem guiado, em seus passos sigo, até que chegue lá. Aleluia! Para o céu vou caminhando,
nada me desanimará. Para o céu eu vou me aproximando, sempre meu Jesus me guiará. Esta certeza do livramento do Senhor e de que o Senhor nos guia, nos dirige e que por isso nós não erraremos o caminho para o céu é que deve animar a vida espiritual de todos nós. Na lei, Deus já prometia isto para Israel. É verdade que Israel chegaria a uma terra física, a terra de Canaã, e nós estamos indo para uma terra espiritual. Mas é verdade que, se na lei Deus já garantia o livramento e a direção, que dirá na graça, quando temos plena comunhão com o Senhor. Mas para que Israel fosse guiado, protegido, era preciso que tomasse 3 atitudes. É o que o Senhor diz lá em Êxodo 23 e 21. Guarda-te diante dele, quer dizer, diante do anjo, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. 3 atitudes são necessárias para que o povo fosse guardado e guiado pelo anjo do Senhor. A primeira atitude era guardar-se diante do anjo. Outras traduções dizem respeitar a sua presença, ou seja, reverência. Nós precisamos temer a Deus, temer aqui no sentido de ser reverente, de ser respeitoso. Os irmãos já estão entendendo porque o diabo tem hoje inoculado o vírus da irreverência nos crentes? É porque sem reverência nós não podemos ser nem protegidos, nem guiados pelo Senhor. Precisamos ser reverentes. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus, diz Salomão lá em Eclesiastes capítulo 4. Então, nós temos de nos guardar, sermos reverentes a Deus, tementes a Deus. Mas também era preciso ouvir a voz do Senhor, já que o anjo é o próprio Deus. Ouvir a voz de Deus é ser obediente. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que atender às ordens do Senhor. De nada adianta ele nos dizer, vá por aqui, se eu for por lá. Eu indo por lá, eu não chego ao céu, porque eu tenho que ser guiado pelo Senhor. E não podia provocar a ira do anjo. Provocar a ira é ser rebelde, o próprio texto diz. Então nós temos que ser submissos. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Está lá escrito em 1 Samuel. E nós não podemos ser feiticeiros. Até porque no Código da Aliança está escrito que a feiticeira não deixarás viver. Se você quer se manter vivo e entrar no céu, você tem que ser submisso ao Senhor. Fazer a vontade dele. Ser um verdadeiro servo. Aquele que não tem vontade própria. Aquele que é propriedade do Senhor. E aquilo que era para entrar na terra de Canaã é uma figura que nós precisamos hoje para entrar no céu. Para entrar no céu, nós também precisamos ser reverentes, ser obedientes e ser submissos. E é interessante que isso que Deus manda Moisés transmitir ao povo, o próprio Moisés já tinha experimentado quando se encontrou com Deus no Monte Sinai. A primeira coisa que Deus mandou Moisés fazer no Monte Sinai foi: tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Reverência. É a primeira coisa que Deus mandou que Moisés fizesse. Depois, Deus mandou que Moisés fosse livrar o povo. E Moisés resistiu, deu aquelas desculpas, mas Deus foi eliminando todos os obstáculos de Moisés, e teve um momento em que Deus acendeu a sua ira contra Moisés, quando Moisés disse para que ele mandasse outro, que ele não sabia falar.
E Deus disse, a Bíblia diz que Deus acendeu-se a ira de Deus. E aí Moisés, então, pegou a vara, obedecendo a Deus, e deixou de provocar a ira de Deus. O que se concluiu, inclusive, com a circuncisão do seu filho mais novo. Então, aquilo que Moisés já tinha passado, ele podia transmitir para o povo. Para que nós entremos na terra prometida, é preciso ter reverência, ter obediência e ter submissão. E por que então Moisés não entrou na terra prometida? Porque no episódio das águas de Meribá, ele foi irreverente. Ele feriu 2 vezes a rocha, que Deus tinha dito para ele apenas falar a rocha. Ele foi irreverente. Não respeitou a rocha, que era uma figura de Cristo. Ele foi desobediente. Ele não cumpriu, não atendeu ao que Deus mandou. E ele não se submeteu, ele não fez a vontade de Deus. Ele fez a sua própria vontade. Ele desabafou, descarregou a sua ira, e embora tenha vindo água abundante para o povo, ele não fez de acordo com a vontade de Deus. Muitos obreiros hoje fazem a mesma coisa. Usam os púlpitos para descarregar. A bênção de Deus até vem para o povo, mas eles correm o risco de não entrarem na terra prometida como Moisés não entrou. Se o povo fosse reverente, obediente e submisso, o Senhor disse que ele seria inimigo dos inimigos de Israel e adversário dos adversários de Israel. Se você quer que Deus seja inimigo dos seus inimigos, seja adversário dos seus adversários, e Deus precisa ser adversário do adversário das nossas almas, das hostes espirituais da maldade, você precisa ser reverente, obediente e submisso. Como diz o apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 30. Versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está dizendo, eu serei por vocês, se vocês forem obedientes, reverentes e submissos. Eu serei por vocês, se vocês forem obedientes, reverentes e submissos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será contra nós. Agora, se nós não formos por Deus, quem é que será por nós? Ninguém também será por nós. Este anjo guiaria o povo até Canaã, mas o próprio Deus divide as tarefas com Israel. Deus quer ser nosso companheiro, mas ele distribui tarefas, ele é o Senhor. Ele diz o que nós devemos fazer e o que Deus deve fazer. Nós devemos ir até Canaã, caminhar, confiar em Deus, sermos obedientes, reverentes e submissos. Aí o Senhor nos livrará e nos guiará. E quando chegarmos ao encontro do inimigo, o Senhor o destruirá. É isso que ele diz. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos eferizeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Aqui é uma divisão de tarefas. Deus diz, eu vou levar vocês até diante do inimigo. Nós, irmãos, não podemos ter medo do inimigo. Deus nos constituiu para ir até onde está o inimigo e lá repreendê-lo em nome de Jesus. Hoje eu fico muito preocupado em ver pessoas fugindo de demônios, em ver pessoas dizendo que não querem ver manifestações de demônios, em ver pessoas fugindo dos antros dos espíritos malignos, porque querem uma paz com o diabo. Não, Deus nos leva ao encontro do inimigo. Deus nos comissiona para isso. Lá em Mateus, no capítulo 10, quando Jesus comissionou os seus discípulos, nós encontramos o seguinte: e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem
e para curarem toda enfermidade e todo mal. Em outra passagem, Jesus diz que se ele expulsa os demônios, é porque o reino de Deus está entre nós. Irmãos, nós não temos que ter medo do mundo, do maligno. Não vamos chamar o maligno. Não estou dizendo aqui que você tem que invocar demônio, como muita gente faz por aí. Quando nós nos reunimos no culto a Deus, nós cultuamos a Deus. Queremos a presença de Deus. Mas onde Deus está presente, o maligno se manifesta. Ele nos leva até lá. O anjo do Senhor levaria até os inimigos. E o Senhor os destruiria. Nós temos que estar no embate contra o inimigo. Não podemos recuar. Não podemos fugir. O escritor aos Hebreus, ele diz bem claro lá no capítulo 10, no versículo 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Lá no livro do Apocalipse está escrito que ficarão de fora os covardes. São aqueles que fogem da batalha, do enfrentamento com o inimigo. Mas Deus nos leva ao encontro do inimigo. E é Ele quem destrói o inimigo, não é você. É Ele quem destrói. Nós expulsamos os demônios em nome de Jesus. Se Deus é nosso amigo, se somos guiados por Ele, se somos obedientes, reverentes e submissos, venceremos o poder das trevas. Porque o Senhor nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas. O Senhor Jesus dizendo aos discípulos: e os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Deus nos leva ao enfrentamento com o mal. Porque as pessoas oprimidas estão ali. O que Jesus fez? Pedro, na casa de Cornélio, disse: andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Para nós resgatarmos os oprimidos do diabo, nós temos que ir ao encontro do diabo, enfrentá-lo. E Deus destruirá os inimigos. E mais, Deus disse: além de vocês serem obedientes, reverentes e submissos, não copiem a maneira de viver daqueles povos, do inimigo. Há um grande problema, irmãos. Israel, quando chegou à terra de Canaã, primeiro, não destruiu o inimigo. Segundo, copiou a maneira de viver do inimigo. Para sermos vitoriosos, nós precisamos, além de ser obedientes, reverentes e submissos, não copiar a maneira de viver do mundo. É o que, infelizmente, muitos crentes têm feito hoje. Eles não abandonaram a vã maneira de viver que, por tradição, receberam dos seus pais. Continuam vivendo como se estivessem no mundo. Não romperam com o pecado, com os maus costumes. E Deus foi bem claro. Eles não poderiam se inclinar diante dos deuses, nem servir os deuses dos amorreus. Deveriam destruir totalmente os ídolos e servirem a Deus. E aí então Deus abençoaria o pão e a água deles, impediria que eles tivessem enfermidades, e não haveria quem abortasse ou fosse estéril. Não é um toma lá da cá, mas é um efeito da obediência. Deus prometia a Israel, na lei, e nós vamos ver daqui a pouco, que o regime da lei é o regime da prática de boas obras. Na lei, se eles fizessem as boas obras, eles receberiam a bênção de Deus. O Senhor ainda prometeu que enviaria o terror para os povos inimigos, de maneira que os inimigos virariam as costas para Israel. Deus mandaria vespões, e o original diz que estas vespas, elas atacavam os olhos e com veneno. E estas vespas eliminariam o inimigo antes mesmo do embate militar.
E Deus ainda ia eliminar as nações gradualmente para que as feras não se multiplicassem e atrapalhassem a conquista da terra para Israel. Tudo isso Deus faria se eles fossem obedientes, reverentes e submissos. Por quê? Porque nós estamos na lei. E o regime da lei está lá em Levítico 18 e 5. Levítico 18 e 5, que nos diz assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Israel, ele não tinha querido que Deus colocasse a lei no seu coração. Ele não quis subir ao Monte Sinai. Ele ficou de longe, pediu um medianeiro. A lei deveria ser transmitida por Moisés ao povo, para que o povo então soubesse o que Deus queria. Havia um medianeiro, havia um distanciamento. E então Deus disse: já que vocês não têm íntima comunhão comigo, vocês devem fazer aquilo que eu estou mandando fazer. E em fazendo, vocês terão vida. Esse é o regime da lei, irmãos. É um regime pelas obras. E é por isso que a lei não salva ninguém. Este regime da lei foi chamado de justiça que é pela fé. Olha, justiça que é pela lei, lá pelo apóstolo Paulo. Quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 10, ele fala sobre isso. Ele diz assim: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. O homem que fizer estas coisas viverá por elas. E aí é que está o problema da lei, irmãos. É que ninguém nunca conseguiu fazer estas coisas, com exceção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que cumpriu a lei. E como ninguém conseguiu fazer todas as coisas que estão na lei, ninguém é salvo pela lei. A lei não salva ninguém. Usar a lei como critério de salvação é assinar a própria sentença de morte. É por isso que nós não podemos querer cumprir a lei, irmãos. Quando nós usamos a lei como critério de salvação, nós estamos cometendo um suicídio espiritual. Porque a lei não salva ninguém. Está lá em Gálatas 2:15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ninguém é justificado, ninguém é salvo pela lei. Por quê? Porque a regra da lei é essa: façam estas coisas e vocês viverão. Como ninguém consegue fazer tudo o que a lei manda, ninguém vive. Todos estão mortos. Foi isso que Deus falou a Moisés. Ele terminou com esta promessa de estar com o povo, de guiar o povo, de livrar o povo. E ainda recomenda que o povo não copiasse a maneira de viver dos povos que habitavam a terra de Canaã. Moisés então sai da nuvem espessa e desce até onde está o povo. E transmite ao povo tudo quanto Deus lhe falou. Deus lhe deu uma memória que ele pôde falar tudo para o povo. Começando dos 10 mandamentos e mais o código da aliança. Transmitiu ao povo o que Deus lhe havia falado na nuvem escura. E perguntou ao povo se o povo aceitava aquela lei. E o povo aceitou. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos.
Êxodo 24:3. O povo aceitou, antes de receber a lei, tinha aceitado o pacto com Deus, de ser um povo santo e reino sacerdotal. E agora eles aceitam a lei que lhes foi transmitida por Moisés. Diante desta aceitação, se fez o pacto entre Deus e Israel, o pacto da lei. E aí então Moisés tomou duas providências. Primeira, ele escreveu esta lei. Ele tinha falado oralmente para o povo. E ele escreveu esta lei. Por que ele escreveu? Para que a lei continuasse nas gerações seguintes. Para que a lei continuasse nas gerações seguintes. Porque quando nós escrevemos algo, isto fica perenizado. Isto pode ser conhecido por quem vai vir depois de nós. O que é falado se perde, mas o que é escrito permanece. Por isso que Moisés escreveu esta lei. E quando ele escreve, aí nós temos os capítulos 20 até 23 do livro de Êxodo. Além de escrever a lei, Moisés de madrugada se levantou e construiu um altar. Construiu um altar ao pé do Monte Sinai. Por quê? Porque havia necessidade de sacrifício para se relacionar com Deus. A lei não tinha tirado o pecado. A lei não tinha tirado a divisão entre Deus e Israel. Então, ao pé do Monte Sinai, Moisés constrói um altar. E é interessante que aqui, então, nós vemos o que o pastor Alderi Nelson Rocha ensina, que o Sinai se tornou um tabernáculo. E é interessante que os rabinos, eles dizem que quando Deus disse que já tinha preparado um lugar, os rabinos entendem que não era só a terra de Canaã, não. O Sinai ali se alinhou com o céu. Houve o que os rabinos chamam de um alinhamento entre o santuário celeste e o santuário terrestre, que seria o tabernáculo. Mas, como ele ainda não tinha sido construído, aí nós temos um tabernáculo natural, que é o próprio Monte Sinai. Ao pé do monte, o pátio, o átrio, o lugar onde todo o povo podia chegar, onde foi construído o altar de sacrifícios, para que se pudesse ter acesso a Deus, ainda que limitado. O próprio monte, para onde Deus mandou que Moisés levasse Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel. E o cume do monte, que era o lugar santíssimo. O monte representava o lugar santo, onde iriam os sacerdotes. E o lugar santíssimo, onde Deus se faria presente, onde estava a glória de Deus, onde só Moisés poderia subir. Foi o que Deus mandou fazer Moisés, lá em Êxodo 24. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Nós vemos aqui, irmãos, então, a precariedade da lei. A lei não permitia pleno acesso entre Deus e o homem. Moisés somente poderia se chegar onde Deus estava. E somente Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel poderiam subir ao monte. O povo deveria ficar ao pé do monte. O acesso a Deus é limitado, como nós já tivemos ocasião de estudar na lição de número 9, quando estudamos a respeito do tabernáculo. É por isso que, muito bem, o pastor Alderi Nelson Rocha diz que o Sinai se transformou em um tabernáculo natural. Deus se fazia presente ali e depois mandaria construir o tabernáculo para continuar se fazendo presente no meio do povo, ainda que de forma limitada. E Moisés construiu um altar. Depois a Bíblia diz que Moisés ele levantou 12 pedras
que representavam 12 monumentos, cada um às 12 tribos de Israel. E mandou que jovens de todas as tribos viessem sacrificar. E eles fizeram sacrifícios pacíficos de bezerro. A lei estava sendo consagrada. A antiga aliança era consagrada com sangue de animais, oferecido por jovens de Israel de todas as tribos. Por quê? Porque Israel tinha sido constituída como reino sacerdotal e povo santo. Não foi aqui nesse momento, Israel todo era um reino de sacerdotes. A tribo de Levi só passou a ser a tribo sacerdotal depois do episódio do bezerro de ouro. Porque lá no episódio do bezerro de ouro, só a tribo de Levi ficou do lado do Senhor. É o que está lá em Êxodo 32 e 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Só a tribo de Levi ficou do lado do Senhor no episódio do bezerro de ouro. E foi por isso que ela foi escolhida para ser a tribo sacerdotal. Nós vemos lá em Números, no capítulo 18, nós não vamos ler, porque é o capítulo todo, mas lá no capítulo 18 os irmãos vão encontrar a separação de Levi para servir ao Senhor e a separação da família de Arão para exercer o sacerdócio. Mas neste momento, como Israel aceitou a lei, ele se tornou um reino sacerdotal. E por isso, jovens de todas as tribos vieram sacrificar ao Senhor. E foram mortos bezerros. E a Bíblia diz que Moisés separou em 2 bacias. Há uma discussão se é 1 ou 2 bacias. Mas ele separou metade do sangue e metade do sangue ele aspergiu sobre o altar para que fosse queimado. E metade do sangue ele aspergiu sobre o povo. E disse as seguintes palavras: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. É por isso que o nosso textuário, o escritor aos Hebreus, falando a respeito deste assunto, ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão. A lei foi promulgada, foi declarada a sua existência e foi mandada cumprir mediante o derramamento de sangue de bezerros. E este sangue foi aspergido sobre o povo. Os rabinos discutem se jogou sobre o povo, se jogou no altar em nome do povo, se jogou em nome dos 70 anciãos. A verdade é que este sangue foi aspergido e a antiga aliança se instaura. A dispensação da lei se inicia mediante o derramamento do sangue daqueles bezerros, mediante derramamento de sangue, para que houvesse a cobertura dos pecados. Os pecados não foram tirados, tanto que não foi possível o livre acesso a Deus, nem por Nadab, nem por Abiú, nem por Arão, nem pelos 70 anciãos. Por quê? Porque a lei ela foi firmada sobre sangue de animais, sangue que não pode tirar o pecado, sangue que só cobre o pecado. Haveria de vir um outro concerto, uma outra aliança, esta sim firmada no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, como João Batista apresentou Jesus. E pelo sangue de Jesus, como nós já lemos aqui hoje em Efésios, nós então que estávamos longe, podemos chegar perto, porque se derrubou a parede da separação. No tabernáculo havia 2 véus, um separando o pátio do lugar santo, outro separando o lugar santo do lugar santíssimo, mostrando que o sangue dos animais não podia remover o pecado. A lei foi instituída pelo sangue de animais. A lei não remove pecado. A lei não salva,
Por isso não podemos nos guiar pela lei. Nós temos que nos guiar pelo sangue de Jesus. Este sim, que nos purifica de todo pecado e pelo qual nós podemos ter entrada no Santo dos Santos, como diz o escritor aos Hebreus, alguns acham que é o apóstolo Paulo, lá em Hebreus capítulo 10. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. E aqui no original é o Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Isto é, pelo véu, pela sua carne. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A lei ela é instituída com derramamento de sangue, mas sangue de animais que só cobrem o pecado. Aqueles jovens que ofereceram sacrifícios não puderam subir no monte. O povo que recebeu a aspersão do sangue não pôde subir ao monte. E quem pôde subir ao monte? Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos não puderam entrar na nuvem. Só Moisés pôde se chegar à presença de Deus, porque era um medianeiro, aquele que receberia as instruções de Deus e as transmitiria para o povo. Feito o derramamento do sangue, Moisés, Arão, Nadab, Abiú, os 70 anciãos de Israel, sobem o Monte Sinai. Vão até o cume do monte. E lá, só Moisés se chega à presença de Deus. E é interessante, irmãos, vermos como a Bíblia descreve a presença de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 24, a Bíblia diz assim: E subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Versículo 9. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Estes privilegiados, os 70 anciãos, Arão, Nadab e Abiú, eles não puderam se chegar perto de Deus, mas eles tiveram uma visão. E eles viram o quê? Que debaixo dos pés do Senhor havia uma obra como de pedra de safira e como o parecer do céu na sua claridade. O máximo que a lei permite ver de Deus é o que está debaixo dos seus pés. Isso nos mostra, irmãos, a insuficiência da lei. O máximo que conseguimos chegar na lei junto a Deus é ver de longe o que está debaixo dos seus pés. Muito diferente da graça. Se nós formos no livro do Apocalipse, no capítulo 4, nós vamos ver o que João viu. Apocalipse 4 e 3. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. João, que está na dispensação da graça, ele também é convidado a subir. Só que ele não sobe num monte. Ele sobe no céu. Ele é arrebatado em espírito. E ele vai ao trono de Deus. Nadab, Abiú, Arão, 70 anciãos estavam no Monte Sinai. E só puderam ver de longe
o que estava debaixo dos pés. Mas João foi ao céu. Como nós dissemos, os rabinos dizem que havia um alinhamento entre o céu e a terra. E os anciãos e os sacerdotes apenas puderam ficar na réplica, no tabernáculo natural do Sinai. Mas João foi ao céu. E lá no céu ele viu o trono e aquele que estava sentado e tudo que estava em volta. João viu a cabeça. João viu o rei. João viu o trono. Os anciãos e os sacerdotes viram o que estava debaixo dos pés. Essa é a diferença entre a lei e a graça. Se você for obediente, reverente e submisso, você entra no céu. Você verá e se assentará no trono de Cristo. É o que o Senhor promete lá em Apocalipse 3. E 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eis a diferença entre a lei e a graça. A lei, quando muito, permite que a pessoa veja o que está debaixo do céu, dos pés do Senhor. Na réplica do que existe no céu. Mas quem é salvo na pessoa de Jesus Cristo, quem é lavado e remido no sangue de Jesus, tem acesso ao céu, ao trono de Deus. Por que então querer viver segundo a lei? Por que querer guardar o sábado? Por que querer celebrar as festas judaicas? Por que querer levar candelabro para a igreja? Por que construir uma réplica da arca? Por que construir templo de Salomão? Irmãos, vivamos a graça, porque a graça nos leva até o trono de Deus pelo sangue de Jesus. E a lei não salva ninguém. Irmãos, quem teve esta visão do monte? Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos de Israel. Nenhum deles entrou na terra prometida. É interessante, irmãos, que Arão teve 4 filhos. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar e Itamar entraram na terra prometida, mas não foram levados até o cume do Monte Sinai. Deus só mandou que fosse Nadab e Abiú, que morreram por ter oferecido fogo estranho. Arão morreu porque desobedeceu a Deus nas águas de Meribá. O próprio Moisés, que entrou na nuvem, morreu porque também desobedeceu a Deus nas águas de Meribá. E os 70 anciãos morreram porque fizeram coro com os 10 espias e descreram em Deus. Ninguém entrou na terra prometida, mesmo tendo visto aquela visão do que havia debaixo dos pés do Senhor. Porque a lei não salva ninguém. Se você usar o critério da lei, você não entra na Canaã celestial. Usar a lei como critério é assinar a própria sentença de morte. Depois que eles tiveram aquela visão, a Bíblia diz que eles comeram e beberam no monte. Está lá em Êxodo, capítulo 24. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Aqui nós temos a figura da comunhão entre Deus e Israel. Uma comunhão limitada. Tanto que Deus mandou alguns representantes do povo. Mas havia uma comunhão. Quando se fala em comida e bebida, em refeição, para o judeu, a refeição ela é sagrada. A mesa é um altar. Nós colocamos aí no nosso esboço o rabino Benjamin Black, que escreveu o livro O Mais Completo Guia do Judaísmo. Ele diz que a mesa é um altar para o judeu. E a comida, ela é um sacrifício. Então, é um momento solene. Então, quando diz que ali eles comeram e beberam, é porque eles demonstraram que estavam em comunhão com Deus.
Deus levou aqueles anciãos e sacerdotes para comerem e beberem na sua presença, para dizer que havia agora uma comunhão, um pacto, uma aliança entre Deus e Israel. Eles comeram e beberam por quê? Porque eles eram o povo de Deus. Só pode participar desta comunhão, da comida e bebida na presença de Deus, quem faz parte do povo de Deus. Israel, ao aceitar a lei e a lei entrando em vigor, que ela tinha sido acabado de ser promulgada, Israel se transformou em povo santo e reino sacerdotal do Senhor. Por isso podiam comer e beber na presença de Deus. Por isso podiam comungar com Deus. É o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 10. Paulo ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Só pode estar em comunhão quem antes foi batizado, quem antes foi salvo, depois batizado, e então pode cear. É por isso que nós não podemos concordar com esta mania, esta heresia que está aí em vários lugares, de se dar ceia a todas as pessoas. Não, cada um coma segundo a sua consciência. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é assim não, irmãos. A lei é figura da graça. E Israel só comeu e bebeu na presença de Deus no Monte Sinai, depois que havia sido liberto pelo Senhor da morte, lá no Egito. Depois que havia atravessado o Mar Vermelho, que é símbolo do batismo das águas. Agora sim, depois que havia assumido o compromisso de servir a Deus, eles podiam comer e beber na presença do Senhor. E quem come e bebe na presença de Deus deve comer com consciência, examinando a si mesmo, dignamente, para que não venha a participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 16 está escrito: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E, infelizmente, aquele povo que comeu e bebeu na presença do Senhor, lá no Monte Sinai, 40 dias depois, participa do episódio do bezerro de ouro. Faz ídolos, adora ídolos, faz festa para um ídolo. Participou da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por isso não entraram na terra prometida. Se isto aconteceu na lei, que dirá na graça, irmãos? Cuidado, meus irmãos. O escritor aos Hebreus, ele deixa isso bem claro. Lá, no capítulo 12, versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Aí estavam vendo debaixo dos pés do Senhor, no Monte Sinai, uma réplica do que havia no céu, e não escaparam. E nós, que temos acesso ao céu, que já não vemos nada por figura nem por sombra, cujo sangue não é sangue dos animais, mas o sangue de Cristo. O que será que acontecerá conosco?
se nós participarmos indignamente do corpo do Senhor. E para nós terminarmos, depois desta cerimônia, todos voltaram para o pé do monte. E Deus mandou que Moisés subisse novamente. Moisés deixa Josué no monte e vai para o cume do monte. Durante 6 dias fica no cume do monte. No 7º dia, o Senhor manda que ele entrasse na nuvem. E lá, Deus vai lhe dar o modelo do tabernáculo. A habitação que o Senhor queria que construísse para que ele ficasse no meio do povo, já que eles não poderiam ficar ali no Sinai. O caminho deles era a terra de Canaã. Moisés entrou na nuvem. E a nuvem, para o povo, tinha aparência de fogo consumidor. Está lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 17. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Para os que adotam a lei, Deus é um fogo consumidor. Um fogo que destrói. Um fogo que impede a salvação. Porque a lei não salva ninguém. E o escritor aos Hebreus nos lembra isso. Ainda lá no capítulo 12, ele diz assim, no versículo 25, que nós já lemos, que nós nos desviamos além daquele que é do céu. Deus é um fogo consumidor. O Senhor nos diz, é um fogo consumidor. Quem usa a lei como critério será consumido. Como critério de salvação, perecerá. Mas assim como Moisés entrou na nuvem, aquele que estiver lavado e remido no sangue do Cordeiro, aquele que não viver segundo a lei, mas viver segundo a graça de Deus, ele também um dia entrará na nuvem. Está lá em 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nós temos uma aliança melhor, um pacto melhor, um sangue que tira o pecado e que nos leva ao céu. Por isso desfrutemos da graça de Deus, perseveremos até o fim, sejamos fiéis a Deus, e Ele certamente nos levará para vivermos para sempre com Ele, lá no céu, na Canaã celestial. A lei foi promulgada, mas ela era insuficiente para salvar. Jesus tinha de vir para salvar o homem, e Ele já nos salvou. Então não pisemos o sangue de Cristo, não nos alonguemos servindo a lei, porque se o fizermos, estaremos assinando a nossa própria sentença de morte eterna. Amém.